quando ouvi falar que estavam lançando um filme de ação e terror sci-fi, estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller, dois atores pelos quais tenho uma verdadeira admiração, fui lá, liguei meu legítimo serviço da Apple TV e me acomodei com um belo balde de pipoca para experimentar Entre Montanhas. 2 horas e 7 minutos depois, o balde estava vazio e o filme tinha acabado. Fiquei com uma pergunta inquietante. Afinal, o que foi que eu assisti aqui? Entre Montanhas é um filme que parece não saber exatamente o que quer ser. Ele tenta ser um thriller tenso, de ritmo lento, ambientado em um local confinado, um estudo íntimo de personagens, uma história de amor não convencional, um conto grotesco de horror, um mistério histórico intrigante e ainda um filme de ação explosivo. Ele tenta ser tudo isso ao mesmo tempo. Quando você tenta unir tantas ideias conflitantes em um único filme, acaba se atrapalhando a maior parte do tempo e falhando na maioria deles. O filme conta como Miles Teller e Anya Taylor-Joy como Levi Kane e Draza, dois atiradores que foram recrutados por seus respectivos governos para vigiar uma misteriosa fenda entre montanhas no meio da natureza selvagem por um período de 1 ano. O lugar é protegido por todo tipo de armadilhas e torres automatizadas, e o trabalho deles é basicamente mantê-las e agir como uma última linha de defesa. O detalhe é que eles não estão lá para impedir que as pessoas entrem na tal fenda, mas sim para evitar que qualquer coisa saia. Eles não podem se comunicar e seu único contato com o mundo exterior é uma verificação por rádio 1 vez por mês. E aí começa. Tem algumas perguntas sobre essa proposta. Por que alguém aceitaria uma missão que dura 1 ano inteiro para proteger um local desconhecido contra um inimigo desconhecido com capacidades desconhecidas? Por que apenas 2 pessoas foram contratadas para vigiar uma área tão vasta que requer observação constante? Meu ponto é, as pessoas precisam comer, dormir e ir ao banheiro com bastante regularidade, e tudo isso tira a atenção delas do trabalho. Você precisaria de pelo menos 3 pessoas de cada lado trabalhando em turnos para manter qualquer tipo de padrão de vigilância consistente, e isso nem considera doenças e lesões inesperadas. Por que apenas 2 torres de vigilância quando a tal fenda tem pelo menos alguns quilômetros de comprimento e as defesas automatizadas são repetidamente mostradas como insuficientes para a tarefa? Além disso, por que os 2 guardas são proibidos de se comunicar entre si, quando a própria sobrevivência deles e a viabilidade da missão dependem da capacidade de trocar informações e coordenar suas defesas? Por que não desistiram no momento em que se depararam com os horríveis monstros mortos-vivos que tentam subir da fenda? Isso não seria uma indicação óbvia de que algo está extremamente errado com esse lugar? De qualquer forma, essas perguntas são para um filme diferente. Um filme que realmente se importa em fazer sentido. À medida que os meses avançam, Levi e Draz acabam se comunicando por bilhetes e desenvolvem um tipo de relacionamento que culmina em Levi abandonando seu posto e fazendo uma ousada travessia entre as montanhas para passar a noite com ela. Infelizmente, tudo dá errado quando a corda de Levi se rompe e ele cai na fenda ao voltar. Naturalmente, Draza pula logo atrás dele, apesar do fato de que ela está cheia de monstros e provavelmente com gás venenoso. Após se reunirem em um momento conveniente, eles descobrem a verdade sobre o lugar. A fenda era, na verdade, uma instalação de guerra biológica da Segunda Guerra Mundial, que deu errado quando um terremoto causou uma falha de contenção e transformou todos os pesquisadores e cientistas em monstros. Desde então, ela é supervisionada por um contratante de defesa sombrio, porque, claro, tinha que ser assim. E eles têm estudado os monstros para produzir uma nova geração de super soldados. Sabe, é como uma abordagem de Resident Evil para a guerra, onde os patógenos mutagênicos incontroláveis, com o potencial de se espalhar muito além da zona de conflito, são aparentemente mais eficazes que um bando de caras armados. Então, os dois têm que lutar para sair da fenda, atraindo os caras da corporação maligna liderados por Sigourney Weaver, porque os chefes corporativos costumam se aventurar em zonas de guerra perigosas para supervisionar pessoalmente operações de busca e destruição. Depois, eles enfrentam um monte de drones de aparência bem ruim enviados para matá-los, e acionam o sistema de segurança da fenda para provocar uma explosão nuclear e eliminar toda a área. Eles se reencontram na França depois de alguns meses e têm um agradável prato de torta de coelho. E é isso, o filme acaba. Você conhece o velho clichê de que você pode fazer tudo, mas não ser bom em nada? Isso é que eu acho que resume perfeitamente o maior problema de Entre Montanhas. É preciso uma combinação muito especial de escrita e direção para unir romance, horror, sci-fi, ação e mistério histórico em um único filme coeso. E por mais que Entre Montanhas definitivamente tente ir longe nessa, acaba tentando fazer demais com muito pouco e falhando em se destacar em qualquer aspecto. As cenas de ação, na sua maior parte, são bem anêmicas, e a evidente dependência de bonecos digitais e fundo verde faz com que as batalhas intensas pela sobrevivência pareçam sem peso e esquecíveis. E isso não é ajudado pelas atuações de Miles Teller
Sanders e Anya Taylor-Joy, que entregam o tipo de performance indiferente que você esperaria de dois atores segurando armas de plástico e fingindo lutar contra bonecos digitais monstruosos. Ambos são muito melhores do que filmes como esse, especialmente Anya Taylor-Joy, que parece mal escalada como a atiradora lituana Durona. Meu ponto é, ela é uma atriz excelente, mas nunca vi como uma estrela de ação destemida. No lado positivo, o roteiro pelo menos faz uma tentativa de humanizá-los, entregando uma personalidade e um arco de personagens reais e até permitindo que ela cometa erros de vez em quando, o que a torna oficialmente melhor escrita do que cerca de 95% das heroínas chatas e invencíveis que Hollywood ainda insiste em empurrar. O aspecto de horror dos monstros mutantes e da ciência que deram errado tinha potencial, mas tentar unir horror e ação geralmente significa que algo precisa ceder. Neste caso, perdemos o fator medo. Os tais monstros começam como uma ameaça intrigante, mas realmente não são tão assustadores uma vez que você percebe que os personagens principais podem derrubá-los facilmente. Visualmente, eles se parecem com os infectados de The Last of Us, e o filme comete o erro de nos mostrar esses monstros muito cedo. O aspecto de mistério do filme é minado pela total implausibilidade da situação. Quando as respostas finalmente chegam, são a mistura usual de corporações malignas e experimentos científicos, sem propósito óbvio, exceto para preparar o resto da trama. O que também fica evidente é que o filme desperdiça oportunidades de criar tensão e propósito ao longo da jornada dos protagonistas. Muitas das situações que Levi e Draza se encontram, como igrejas abandonadas, bunkers e silos de mísseis, acabam servindo apenas para inserir mais cenas de ação ou exposição, sem realmente progredir a narrativa ou aproximar os personagens do objetivo principal. Falta aquela sensação de movimento e propósito, de pequenas conquistas que constroem o caminho até a saída. O filme se perde em cenas que, embora visualmente interessantes, pouco acrescentam ao desenvolvimento dos personagens ou ao avanço da trama. Além disso, a relação entre Levi e Draza não tem um conflito real ou profundidade emocional. Eles rapidamente se tornam aliados e, apesar de algumas tentativas de desenvolver seu passado, o relacionamento deles é quase superficial. Faltam motivações individuais profundas ou segredos que possam gerar tensão entre eles. Se cada um tivesse suas próprias mini-missões ocultas, ou se houvesse mais desconfiança e conflito entre os dois, o drama e o envolvimento do público certamente seriam maiores. O mesmo vale para os monstros. Apesar do design interessante e da ideia de um passado trágico ligado a experimentos da Segunda Guerra Mundial, os mutantes não possuem individualidade ou regras claras. Não fica evidente por que agem de determinada forma, o que os motiva ou por que alguns parecem mais inteligentes e organizados do que outros. Isso tira o peso das ameaças e faz com que os confrontos pareçam apenas mais uma sequência superficial de ação. É claramente onde ambos estavam mais investidos como atores. E tenho a impressão de que essa é a essência do roteiro original. A ideia de uma história contida sobre duas pessoas muito diferentes se unindo em circunstâncias incomuns e no final tendo que arriscar suas vidas uma pela outra quando tudo dá errado. Esse é um conceito decente para um curta-metragem ou um thriller de baixo orçamento. Mas o problema é que isso está enterrado sob tantas camadas de besteira que acaba se perdendo no meio. Até mesmo o tema central do filme, sobre deixar o passado ir e aceitar perdas, acaba diluído em meio a tantas subtramas e reviravoltas. O filme sugere reflexões sobre corrupção, escolhas difíceis e a necessidade de abandonar aquilo que se tornou tóxico, mas raramente se aprofunda ou resolve essas ideias de maneira satisfatória. A mensagem se perde em meio à ação e às conveniências do roteiro, deixando a experiência emocionalmente rasa e pouco memorável. O que você acaba tendo, como eu disse antes, é um filme que tenta agradar a todos e acaba não satisfazendo ninguém, desperdiçando um conceito interessante e um par de atores talentosos no processo. Se gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Vejo você no próximo vídeo.